Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos chegando. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui essa live. E boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos entrando. Oi, Amandinha, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, hoje a nossa live vai ser um pouco mais suave, mais sem roteiro, né? Vamos levar assim na intuição hoje, né? Oi, Amanda, boa noite, Arlete. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais pra frente sobre as energias, né? Como essas energias influenciam nas nossas emoções, né? Então, e como a gente pode superar, né, os atritos que as energias causam no nosso corpo, né? Como que a gente pode nos manter firmes aqui, né? Então, eu vou digitar o comentário aqui, fixar o comentário. Como as energias influenciam nas nossas emoções, né? Nossas emoções. Então, pessoal, oi, Jô, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda também, sejam todos bem-vindos. Oi, Bonete, tudo bom, Nete? Boa noite. Então, pessoal, como vocês estão? Comentem aí pra mim. Então, hoje nosso tema são como as energias, né, influenciam. Boa noite, Nete, querida. Como as energias influenciam nas nossas emoções, né? Então, gente, eu vou falar um pouquinho mais pra frente um pouco dessas energias, né, dessas emoções, e vou trazer aqui uma... Ai, que bom, querida, que bom que está tudo bem. Eu vou trazer, então, assim, uma breve retrospectiva das últimas lives, né, do que no geral foi comentado, né? Então, eu comentei sobre a nossa importância, a importância do nosso lugar no mundo, né? Oi, Beth, boa noite, seja bem-vinda. Então, eu falei muito, né, o que representa esse nosso lugar no mundo, né? Então, esse lugar, ele vem além de uma posição social, ele vem além de uma posição de liderança, né? É um lugar onde essas energias que influenciam as nossas emoções, sabe? É um lugar onde a gente fica no comando dessas energias, no domínio, né, dessas energias, porque quando a gente não está consciente no aqui e agora, quando a gente não está consciente no nosso próprio corpo, dos nossos sentimentos, né, dos pensamentos, das emoções,
tudo isso que a gente não conhece vai influenciando no nosso dia a dia, influencia no nosso comportamento, na saúde, no bem-estar, na realização, sabe? Então, quando a gente quer conseguir alguma coisa, conquistar, construir alguma coisa, é muito desafiador se a gente não estiver nesse lugar de energia mesmo, esse lugar único no mundo, sabe? Cada um de nós tem um único lugar, um lugar de merecimento, um lugar energético para estar ancorado aqui no mundo, sabe? É um lugar em que a gente recebeu o direito da vida, da própria vida. Então, esse é o nosso lugar no mundo, sabe? E a gente descobre esse lugar através dos nossos ancestrais, né? Das nossas origens, né? Então, quando a gente começa a entender dentro da gente esse lugar, sabe? Quando a gente começa a sentir realmente, porque aí a gente passa a ser um ser mais ampliado, né? Um ser mais expandido, né? E quando a gente começa a entender e dominar essas emoções e essas energias, a gente passa a se sentir seguro, autoconfiante, a nossa autoestima melhora, sabe? A nossa aceitação de nós mesmos aumenta, porque é isso que a gente sente na realidade, sabe? Então, isso o lugar do mundo não é uma posição social, não é uma posição de status, né? Nem de trabalho, nem... É um lugar interno onde a gente sente realmente um fluxo divino, sabe? Então, como essas energias que eu vou falar mais à frente, né? Elas influenciam no nosso comportamento, na nossa saúde. Então, elas vêm desse fluxo divino, né? Então, se a gente estiver nesse lugar centrado e nesse lugar de merecimento, né? De direito. E também me ocorreu agora como é estar nesse lugar, né? Porque eu falo aqui sobre o lugar, mas eu nunca falei como é estar nesse lugar. Então, a gente descobre esse lugar, né, através das nossas origens, das nossas crenças também, muitas vezes. E quando a gente se coloca nesse centro energético de força, a gente passa a perceber a realidade de uma maneira diferente, né? Então, a partir dessa percepção, a gente começa a ficar esperto para as oportunidades, sabe? A gente arruma energia também para tomar iniciativas, para fazer as coisas fluírem na nossa vida, fazer realmente as coisas acontecerem na nossa vida, sabe? Então, isso é muito importante, né? Então, esse posicionamento do nosso lugar pessoal nos traz isso. Eu falei também nas lives anteriores, né? Sobre o segredo do sucesso. E eu acho muito importante eu trazer isso agora de novo, porque eu acho assim, o maior segredo do sucesso na realidade, né? E se a gente reconhecer isso, a gente passa a não sentir tanta culpa das coisas, né? Então, esse segredo é o próprio fracasso. Mas como assim, Suelen? O segredo do sucesso é o fracasso. Alguém tem alguma opinião sobre isso? Para contrariar isso? Então, gente, quando a gente vai em busca do nosso sucesso, o que a gente encontra primeiro? A gente já chega de cara assim e encontra o sucesso e realiza? Muitas vezes não, né? A maioria das pessoas não realiza já num primeiro momento, né? Sempre precisa, tudo na vida precisa esse processo, né? Essa dedicação, esse empenho. E uma coisa interessante também são os testes que a gente faz, as pesquisas, as provas, né? Tudo a gente vai testando. Então, quando a gente quer saber, Joa, você já tá no caminho do sucesso há algum tempo, né, querida? Você é um grande exemplo de superação e de sucesso, né? Por toda essa jornada linda que você vem fazendo, né?
Então, esse segredo, que seria o fracasso, sabe? O que tem de importante no fracasso? São duas coisas. O fracasso ele pode te derrubar, te destruir, acabar com a tua vida, ou então você pode enxergar ele como um degrau, mais um degrau e mais um degrau. Então, cada fracasso que nós acumulamos ao longo da nossa vida nos leva ao sucesso. Adoro! Também adoro, querida. Nossa, gratidão. Então, cada fracasso que a gente tem, sabe? Nos leva mais perto do sucesso. Então, a gente tem que estar centrado nesse lugar interno para compreender que o sucesso não é o fracasso não é o fim, entende? O fracasso é um meio para a gente chegar ao sucesso, para a gente chegar a essa realização. Então acumula vários pequenos fracassos durante a tua vida. Imagina quantos aprendizados você teve com todos esses pequenos fracassos, sabe? E a nossa tendência como ser social, como um ser moldado pela sociedade, é de evitar o fracasso a todo custo, renegar, né, querer se distanciar do fracasso. Ok, tudo bem. Mas se a gente compreender que cada fracasso pode nos levar mais perto da perfeição, mais perto do aprendizado, né? Eu não falo perfeição assim porque a perfeição não existe, mas assim, mais perto da realização mesmo. Então, cada pequeno fracasso serve como esse degrau na nossa jornada, sabe? Quando a gente passa a enxergar isso dessa forma... Oi, Nani, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. Quando a gente passa a enxergar esses pequenos fracassos dessa forma, a gente já elimina a culpa. A gente já tira a culpa das nossas costas, sabe? Querida, beijo. Oi, Zara, seja bem-vinda, boa noite. Né? Então, esse simples olhar, essa diferença nesse olhar interno para o fracasso, sabe? Então, ele tira aquele peso das tuas costas, da autocobrança, da imposição social também. Então, você passa a compreender que é mais um meio de aprendizado, mais um meio de chegar ao sucesso. E quando você vê dessa forma, você voa, sabe? Você flui porque você não tá mais ali carregando peso, você tá compreendendo a realidade, que sim, o fracasso é real, ele existe, mas ele tem um propósito, né? Um propósito maior que muitas vezes nós não entendemos naquele momento, naquela consciência, mas ele foi importante para nos direcionar, né? Então, existem muitos casos de fracassos que salvaram vidas, né? Um exemplo das pessoas que se atrasaram no dia das Torres Gêmeas lá, sabe? Não sei nem por que veio essa ideia, mas é um exemplo, né? As pessoas que se atrasaram, que tiveram um fracasso, não chegaram na hora, tiveram suas vidas salvas por esse fracasso, sabe? Então, se a gente olhar desse ponto de vista, a gente compreende melhor e a gente flui melhor, né? Sabendo que cada fracasso vai nos levar ao sucesso. Então, você sabe que vai fracassar durante a tua vida, né? E o conselho de alguns mentores, né? Alguns mestres é: fracasse mais e mais rápido, para você chegar mais rápido ao sucesso, sabe? Quando a gente entende isso... Oi, Laira, boa noite, seja bem-vinda, sabe? Então, quando a gente compreende isso, a gente deixa muitas dores de lado, né? Muitas emoções passam a não nos atingir tanto, sabe? Oi, Jéssica, boa noite. Seja bem-vinda. Então, estamos hoje falando mais uma vez sobre alguns segredos, né, do sucesso. E quando a gente é tomado por essa consciência, sabe? Porque tudo isso
vem dessa rotina de crescimento, né? Dessa caminhada realmente em busca, né? Do nosso melhor, né? Do nosso ser melhor, né? Boa noite, Jéssica, querida. Então a gente entra nessa consciência, né? De que poxa, a gente não precisa se martirizar, a gente não precisa se culpar a todo momento. E a questão também dos erros que a gente comete, né? Eles causam bloqueios dentro de nós. Então, todos os erros que nós nos julgamos, todos os erros que a gente se cobra, né, no dia a dia, porque a gente errou lá atrás, um dia a gente errou. Mas hoje, no nosso inconsciente, ele tá o tempo todo nos lembrando, ou às vezes nos trazendo oportunidades de lembrar aquele erro, né? Então, cada vez que a gente passa a lembrar desse erro, a gente se culpa um pouquinho mais. Então, quando a gente enxerga um pouco diferente, né? Quando a gente enxerga que esse erro não é tão condenável assim, ele pode sim trazer o aprendizado, ele tem sim um propósito, né? Você passa a ver as coisas com mais leveza, sabe? Realmente mais leveza. O seu corpo sente, sabe? Então, se você fizer um exercício, oi Marina, boa noite, coraçãozinho pra você também. Ai, pô. Gratidão pela presença de todos vocês. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Até aqui? Estão gostando dos assuntos? Quando a gente passa, né, a ter essa mudança interna, aquele clique, isso reflete em tudo, sabe? Isso reflete no teu ser como mãe, no teu ser como profissional, no teu ser como social, sabe? No teu ser como empreendedora, o empreendedor, reflete em tudo, sabe? Porque você é um olhar interno que muda, sabe? Então, quando eu falo que o Prospere-se é amplo, né? Eu sempre falo que dá pra resolver tudo. Mas é porque é isso, não é? A gente escolhe o que quer resolver e vai resolvendo por vez, né? Uma coisa de cada vez, lógico, dentro desse processo. Só que você pode ter esse olhar para tudo, sabe? Para tudo com esse mesmo jeito de olhar. E é isso que muda, sabe? Muda lá dentro, né? Então, a riqueza que a gente pode sonhar, os sonhos que a gente pode ter, é porque a gente pode realizar. A gente só não sabe como ainda, né? A gente ainda não aprendeu como, mas a gente também pode aprender, sabe? A gente pode sim realizar qualquer área da nossa vida, sabe? Desde que a gente olhe para ela, desde que a gente observe, veja o que já tem, o que eu tenho agora, aonde eu quero chegar, né? E como que eu vou fazer para construir isso, né? Então, essa é a metodologia do Prospere-se, sabe? De você... Porque, assim, eu não quero só vender, eu não tô aqui para vender o Prospere-se, eu tô aqui para falar sobre ele, porque eu considero, assim, como uma criação, né? Então, o meu sonho, sabe? A minha intenção do mundo, de me colocar a serviço do mundo para disponibilizar os meus talentos, né, para o mundo, é de que as pessoas passem a se observar, a se enxergar da mesma forma que eu me vejo hoje, sabe? Como um ser esplêndido, e não assim, não tô aqui me gabando, né, do que eu sou, mas assim, a gente é um ser com tantas possibilidades, a gente tem tantos talentos dentro da gente que a gente não faz ideia, que a gente não conhece, né? Então, nossa, você passa a se descobrir melhor, você passa a saber quem você é, e o meu sonho é esse, que as pessoas consigam ver a dimensão que elas são, da mesma forma que eu vejo isso, sabe? Quando eu atendo uma pessoa, gente, vocês não têm ideia da emoção que eu sinto. Inclusive, agora eu tô muito emocionada por isso.
Quando eu entro no campo de uma pessoa para fazer uma leitura, quando eu faço um atendimento, quando eu recebo ela no consultório, sabe? Eu vejo um ser esplêndido, eu vejo um ser magnífico na minha frente, sabe? E as pessoas não se veem dessa forma. Essas pessoas não fazem ideia do que na realidade elas são, né? Então eu acho que esse é o meu maior sonho, sabe, para a humanidade, para mim contribuir para o mundo, sabe, de alguma forma. A minha intenção quando eu criei o Prosperes foi isso, de eu poder contribuir para o mundo da minha melhor maneira, com a minha melhor versão, né? Então as ideias foram vindo, o trabalho foi feito, né? Ainda tem muito trabalho pela frente a ser feito. Mas eu vejo que as pessoas têm um potencial tremendo que elas ainda não conhecem. E eu quero ajudar que, sabe, quantas pessoas for possível ajudar a enxergar esse talento, a enxergar esse potencial energético que elas têm, né? Então, voltando um pouco ali nessa questão das energias, como elas influenciam nas nossas emoções, porque o nosso corpo é um corpo físico, mas ele é movimentado pelas energias, ele é nutrido pelas energias, sabe? Então, essa matéria tem uma alma, toda a matéria tem uma consciência, sabe? Os cristais possuem uma consciência, a terra possui uma consciência, as árvores possuem uma consciência, tudo no mundo possui uma consciência, sabe? Tudo. E a nossa consciência é tão ampla, é tão linda, né? E nós não nos damos conta disso, porque a gente aprendeu a ser um ser humano, um ser social, né? Um ser sociável dentro dos padrões. E quando a gente começa a quebrar esses padrões, a gente compreende a nossa profundidade, a nossa grandeza verdadeira, sabe? Então a gente passa a ver que o céu é o limite, que não existem limites, sabe? E eu quero que você aprenda essa realidade, sabe? Porque você pode mais, você pode muito mais, sabe? É isso que eu quero ensinar, né? Então a gente pode fazer essa revolução do ser, né? A gente pode trazer essa revolução pro mundo, né? De passar a nos ver dessa forma grandiosa, dessa forma como sendo um dedo de Deus aqui no mundo, sabe? A gente tem esse poder. A gente tem esse poder de movimentar a matéria, de manifestar na matéria, da gente poder ajudar as pessoas. Tudo isso a gente consegue. Só que a gente precisa aprender como fazer e a gente tem que se descobrir, a gente tem que se autoconhecer, né? Porque através do autoconhecimento é que a intuição aflora, a intuição vem do autoconhecimento, sabe? A espiritualidade vem do autoconhecimento. Então você não consegue acessar essa espiritualidade se você não se conhece, sabe? Com todo o seu potencial. E você tem muito mais potencial do que você imagina, sabe? Realmente é lindo o seu potencial, é linda a luz que existe dentro de você. E você pode descobrir isso, você pode ir tirando as camadas que estão por cima dessa luz, sabe? Você vai tirando essas roupagens sociais, essas roupagens de paradigmas históricos, de crenças. É isso que está impedindo que você veja a potência do seu ser. É isso que está impedindo de você descobrir e sentir, sabe? Você pode sentir, aprender a sentir essa potência, sabe? Tudo isso vem do autoconhecimento e também do conhecimento que a gente aprende com os mestres, né? Porque
todo autoconhecimento nos leva até uma altura, mas tem coisas que a gente precisa aprender como um acréscimo, como um presente, né? Porque o mundo é isso, o universo é isso, essa colaboração entre todos, né? Entre as pessoas, essas trocas, né? Então tem que existir essas trocas entre as pessoas para que elas cresçam, porque você conhece uma pessoa que te ensina uma coisa, outra pessoa te ensina outra coisa, e se você conhecer 1000 pessoas, você vai aprender 1000 coisas diferentes, e você vai ser 1000 vezes maior, entendeu? Tudo isso é a gente, tudo isso é a gente. Então, a minha intenção real é que você cresça, que você floresça, você se realize, sabe? Sinta essa realização do ser, né? Boa noite, então, pro pessoal que foi entrando aí depois, que eu não cumprimentei. Oi, Silvana, tudo bom? Que legal você aqui. Keila. Pessoal, alguém tem perguntas, comentários? Então, eu quero contar para vocês que não sabem ainda, né? Alguns de vocês já sabem, alguns não. Que estamos com as inscrições do Prospere estão abertas, né? Para quem deseja realmente fazer essa transformação, para quem quer dar esse passo de crescimento, sabe? Esse passo de se conhecer como um ser profundo que você é, sabe? Um ser extraordinário que você é, sabe? E o convite está aberto para quem quiser participar. Oi, Silvana, querida. E vamos lá, vamos ver. Alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão, né? Então eu quero explicar um pouco também como funciona essa questão das energias no nosso, né, nas nossas emoções, no nosso próprio corpo, na nossa própria saúde, né? Então, nós como seres materiais aqui, a gente tem ferramentas no nosso corpo, a gente tem órgãos no nosso corpo, né? Glândulas e chakras. Então, partindo da parte física, nós temos as células, né? Todos os órgãos, enfim. E conectados a alguns órgãos especificamente, nós temos glândulas. E essas glândulas, que elas são responsáveis, inclusive pela produção dos hormônios, né, no nosso corpo. Então, os hormônios da raiva, os hormônios do amor são produzidos dentro dessas glândulas. E essas glândulas conectadas a esses órgãos, né, elas irradiam, sabe? Elas geram cones de luz, sabe? Que conectam outros corpos não materiais ao nosso corpo físico. Então, nós não somos só esse corpo físico. Nós somos formados por vários corpos, né? Então, além do físico, que o chakra, a glândula vai irradiar, vai abrir e vai formar o chakra, né? Então, imagine um cone de luz saindo lá de dentro da glândula. Você tem glândulas espalhadas pelo corpo todo, né? Então, sai esse cone de luz lá de dentro da glândula e irradia. Essa irradiação a gente chama de chakra. E essa irradiação, ela não é exatamente física. As pessoas mais sensíveis sentem, né? Tem essa sensibilidade de sentir, de entender, conectar, né? Mas ela não é exatamente física. Ela é um material invisível, mais astral, né? Mas enfim, a partir daí, desses chakras, a gente vai acoplando outros corpos, né? Então, quanto mais espiritualizado a gente se permite ser, quanto mais aberto ao amor e ao conhecimento mesmo, acredito a sabedoria, né? Quanto mais a gente se abre para tudo isso, mais a gente consegue ir expandindo esses chakras, né? Só que esses chakras, eles sofrem influências externas também.
eles sofrem influência interna e externa, né? As influências externas são geradas através da alimentação, através dos ambientes em que você tá, de equipamentos, né? De radiação, enfim, vários fatores podem influenciar. Inclusive o sol, por exemplo, a luz do sol, né? Ela pode ampliar o chakra, ela pode curar chakras, né? Queimar ali energias negativas, densificadas, né? Vai liberando, vai dissolvendo tudo isso. Ok. E então, como essas energias influenciam nas emoções, né? O que as emoções têm a ver, né, Suelen, com as glândulas e com chakras? Tem a ver porque as glândulas produzem os hormônios responsáveis pelas emoções, né? Então, se você está sentindo amor, você está recebendo uma produção, as suas glândulas estão produzindo hormônios suaves, né? Hormônios de bem-estar, de amor. Se você está sentindo ódio, raiva, né? Ou algo parecido, é porque as tuas glândulas estão produzindo hormônios de baixo nível, de baixas vibrações, né? Hormônios mais tóxicos. E realmente esses hormônios tóxicos, eles podem influenciar inclusive no nosso sistema digestivo, circulatório, linfático, né? Então, ele pode se acumular nos rins, no fígado, né? Quem tem muita dor de cabeça, assim, que tem todo dia dor de cabeça, sabe? Problema do fígado é por esse acúmulo de energia, desses eu esqueci desses hormônios, né? Hormônios mais tóxicos, enfim. Então, quando a gente sofre essas influências externas, materiais, físicas aqui do mundo mesmo, a gente tá sofrendo influências nessas glândulas, nessas produções de hormônios. E também as influências externas são energéticas, né? Então, a gente, com a nossa conexão astral que a gente tem de cosmos mesmo, em questão assim universal, universo mesmo, essa nutrição que a gente recebe do cosmos, ele vem do cosmo, ele vem pelo chakra da coroa, ele entra pelo chakra da coroa, que ele está localizado aqui, né? Nessa região aqui da coroa. Ok. Ele entra pela coroa, ele vai sendo processado por vários outros chakras que nós temos no nosso corpo, e o propósito dele é que ele chegue até o centro da Terra, né? Até a Terra. Só que quando a gente tá com esses hormônios carregados de negatividade, de toxicidade, o nosso corpo fica impedindo esse fluir energético, sabe? E aí, cada impedimento que a gente tem no decorrer do nosso corpo, que vai segurando, a gente vira como se a gente fosse uma barreira, sabe? Uma usina, né? Que a gente vai segurando ali a energia. E aí, o que acontece? A energia entra, ela chega, ela só entra, né? Pela cabeça e vai descendo. Cada impedimento que ela tem, ela vai bloqueando, ela vai paralisando. E aí, quando ela paralisa, o que acontece na prática do nosso dia a dia? Cansaço, fadiga, dor nas costas, peso, ardência, principalmente nessa região do pescoço, né? E aí, conforme a altura do nosso corpo em que esses bloqueios estão estabelecidos, né? Na altura que você tiver mais dor, é porque tem mais bloqueio e a energia tá ali mais paralisada, né? Então a gente faz esse trabalho de limpeza e cada bloqueio desse pode ser uma crença, inclusive, sabe? Não tô falando que todos são crenças, mas muitos dos bloqueios são crenças. Muitos dos. Alguns dos bloqueios também podem ser padrões hereditários, padrões sistêmicos. E outros dos bloqueios também podem ser traumas, né? Vivências nossas.
E enfim, coisas que a gente já traz, né, quando a gente nasce, uma cadeia estruturada ali, né? Tudo isso tem a ver com o nosso DNA, sabe? O nosso DNA comanda esse fluir, né? É tudo bem complexo isso, né, pessoal? É bem dinâmica essa conversa, mas eu acho que vocês devem estar conseguindo me acompanhar, né? Alguém comenta aí pra mim se tá fazendo sentido tudo isso. Hoje eu tô aqui sem roteiro, tá? Eu tô livre aqui, livre para vocês, para interagir com vocês, responder vocês e para trazer ideias aleatórias que o criador me enviar para falar aqui para vocês. Inclusive eu até me emociono às vezes quando eu tô falando, quando eu tô nessa vibração, né? Porque ela é uma vibração muito sutil, né? Muito livre, né? Então a gente sente muito mais do que normalmente, né? Então essa é a relação das energias com as nossas emoções. Porque cada barreira que segurar a energia aqui para que ela não flua, né? Causa também uma opressão no nosso ser, sabe? Quem tem mais essa observação pode sentir, né? As pessoas mais empáticas, elas sentem melhor. Mas mesmo que você não sinta, os sintomas podem ser talvez diferentes, né? Pode ser mais físicos, mas ela influencia no teu comportamento, acaba às vezes impedindo que você tome determinadas atitudes, né, decisões, né, podem estar influenciando nas tuas escolhas, sabe? Porque às vezes ou também você pode estar falando sim quando queria estar dizendo não, sabe? Isso na prática é a influência dessas energias, né? E na nossa saúde, né? Vamos falar assim, nas nossas dores, né? Então, essas barreiras acumuladas, dependendo do grau e a quantidade de barreiras que estão ali segurando essas energias, elas vão ocasionando doenças realmente, sabe? Doenças físicas, né? Então, por um exemplo, né? Eu até acho meio dramático, mas vou trazer como exemplo o câncer, né? O próprio câncer. Ele geralmente, sabe, a vibração, né, que ele traz é tão anterior a nós, é tão mais sistêmico, sabe? Geralmente, a pessoa que desenvolve um câncer, ela já traz memórias muito passadas, né? Claro que pode ser que não, pode ser um fator aqui de consumo, né? Pode ser uma questão de ambiente, mas muitos dos casos, né, principalmente os hereditários, eles vêm dessas construções sistêmicas de pensamentos, de comportamentos, né? De crenças e tudo isso influencia, né? Tudo isso vai influenciando. Pessoal, perguntas? Quero conversar com vocês, quero ouvir vocês também. Quero que vocês tragam sugestões aqui sobre assuntos. Então, como que a gente pode fazer para melhorar isso, né? A gente pode também aprender a fazer aterramentos, a gente vai aprendendo melhor sobre as energias em si, conhecendo mais, dominando essas energias, para que a gente entenda quando, por exemplo, desencadear uma crise de pânico, né? Uma crise de pânico, ela não é um tratamento curto, nem muito fácil, né?
mas você consegue, através desse comportamento, desse conhecimento das energias, você consegue identificar no teu corpo se pode ser influência da energia, sabe? Você consegue, inclusive, evitar crises, sabe? Quando você tem esse domínio, esse autoconhecimento, né? Oi, Dudu, boa noite. Boa noite, pessoal que tá entrando agora. Já estamos quase terminando aqui, já se passou quase 1 hora de live aqui, pessoal. E para quem não tinha roteiro, até que eu falei bastante, né? Pessoal, então, quero agradecer a presença de todos vocês aqui, tá? Desejar uma ótima semana para todos e convidar vocês a conhecerem o Prospere-se, para darem essa chance, essa prioridade para vocês, sabe? De se colocarem em primeiro lugar e aprender todo esse passo a passo para esse crescimento pessoal, para essa evolução, para você poder se ver como um ser infinito, como um ser magnífico que você é, sabe? Para você descobrir potenciais e capacidades aí dentro de você que você nem imaginava que seria possível, sabe? Então, o meu recado é esse. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser me procurar no privado, eu vou estar totalmente disponível para esclarecer as dúvidas de vocês, tá? E é isso, gente. Uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. Gratidão pela atenção de vocês. E na sexta-feira, às 9 horas da noite, nós vamos ter mentoria ao vivo aqui do Prospere-se, tá bom? Um beijo e até sexta-feira.